Aqui vamos ler a coluna do Reinaldo Azevedo ontem sobre o diretor da Polícia Federal e a prisão do Jair Bolsonaro. Vamos ler na coluna do UOL. O que disse o diretor da PF sobre a prisão do Bolsonaro e o que ele não disse. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, sua atuação tem sido impecável. Limitou-se em dizer em entrevista o que está na lei. Vamos ver juntos aqui essa coluna do Reinaldo. Bem, as palavras fazem sentido e eu me apego a ele, mas não se resume à expressão congelada nos dicionários, especialmente quando se analisa a fala. É preciso levar em conta não só o contexto, mas também a inflexão, o ritmo, a entonação, as pausas, os apostos explicativos e as considerações em tese. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, concedeu uma entrevista impecável ao UOL, sem erro ou exagero. E bem, ele não disse que há a possibilidade de Jair Bolsonaro, como no caso concreto, ser preso. Ele afirmou, e basta ver e ouvir e para perceber que isso é inquestionável, que há a possibilidade de qualquer investigação ter a prisão preventiva decretada desde que cumprido os requisitos da lei. O vídeo está aqui, vamos transcrever. A repórter Carla Araújo indaga. Diretor, muito se falou nas redes sociais depois dessa operação das joias e se coloca a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Quando Bolsonaro vai ser preso? Enfim, de fato, isso está no cenário? Como a gente explica esse cenário de uma possível e hipotética prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Será mesmo que o diretor-geral afirmou que existe a possibilidade do mito, como caso concreto, ser preso? Vamos ler. Olha, o cenário é a lei, né? O que está no Código Penal, o que está no Código do Processo Penal, o que está na Constituição, o que é a nossa lei maior. E dentro desse arcabouço jurídico legal, há a possibilidade sim de prisão, há a possibilidade de prisão e de apreensão, que temos feito várias. Nós não descartamos nenhuma das hipóteses. Já aqui fica evidente, ele não está se referindo ao ex-presidente, fala em tese. Por isso, diga-se, cita os códigos. Por que fala sobre o Código Penal? Porque lá está a quase totalidade dos crimes tipificados e as penas. Por que ele evoca o Código de Processo Penal? Gente, pinguem superchats para a gente continuar trazendo essas análises e trazendo essas informações importantes. Obrigado, Heloína, mandou belíssimo discurso. Pessoal falando do Lula e do Galo, é isso aí, vamos lá. Por que é ele a dispor sobre as possibilidades de prisão? Porque menciona a Constituição, porque em caso de condenação, não havendo razão para outras prisões, inclusive a preventiva, a Carta Magna determina que se execute a pena só depois do trânsito em julgado. Não se descarta nenhuma das hipóteses para investigado nenhum. Carla interrompe a resposta e pergunta: há possibilidade? Ele continua. Agora, para isso, volto a insistir. Possibilidade legal? Há. Agora, eu não conheço o detalhe da investigação, eu não sei o que a equipe está apurando, que elementos, né? A prisão não é uma vontade própria do investigador, ela exige o atendimento aos requisitos legais. Então, à medida que a equipe chegar nesse ponto, vai adotar as medidas em que entender cabíveis. Rodrigues deu, a rigor, a única resposta possível. Como é que poderia especular sobre a possibilidade de Bolsonaro, como caso concreto, ser preso, se ele próprio declara que não conhece detalhes da investigação e reitera: a prisão não é um exercício de vontade, tem que atender os requisitos da lei. E aí evidencia o que valerá para Bolsonaro e o que vale para qualquer um. Havendo motivos, então será preso. Atenção, quem decide isso não é a PF, mas a Justiça. A partir de uma intervenção de Josias de Souza, as coisas ficam ainda mais claras, considerou o jornalista. Para a gente entender, falando em tese, no atual estágio da investigação, uma prisão, e teria de ser uma prisão preventiva. O pressuposto seria de que o investigado está adotando alguma providência para obstruir a investigação ou para combinar versões, quer dizer, não, ou está ameaçando a ordem pública. Há pressupostos legais ali, né? Souza está citando alguns dos requisitos para a prisão preventiva que estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. Há ainda o risco de não cumprimento da lei penal, sempre entendido como possibilidade de fuga, e o descumprimento de medidas cautelares. Rodrigues elimina qualquer dúvida razoável. Estava falando em tese, não sobre Bolsonaro. Afirmou o seguinte: exato, Josias, perfeita colocação,
absolutamente correta. Pinguem superchat, gente. Vamos fechar aí a nossa live com contribuições de vocês. Há pressupostos legais. Então, pelo que a equipe tem de se pautar, volto a insistir. É na responsabilidade, é na qualidade da prova. Então, deve se pautar pelo que está na lei e pelo que está apurando. Se nessa conjunção de elementos, se chegar a essa conclusão, que há obstrução, que há necessidade de garantia da ordem pública, enfim, se os requisitos legais são atendidos, esse é um caminho possível. E aqui eu falo hipoteticamente. Já imaginaram o diretor-geral da Polícia Federal afirmar que Bolsonaro jamais terá a prisão preventiva decretada, ainda que haja elementos para isso? Desde logo, duas questões teriam que ser observadas, junto com a sua demissão. A PF pode, no máximo, pedir a prisão à justiça. Quem decreta é o juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Se um dia o Espírito Santo passar a ser investigado por algum crime, também ele estaria sob risco de prisão preventiva, não fosse uma pomba abstrata, não é mesmo? Bolsonaro não é uma pomba e a prisão é uma possibilidade. Passaporte. Na sequência, Carla indagou sobre a aplicação das medidas cautelares e insista-se. A PF pode pedir, mas a decisão é do juiz. Ela citou a possibilidade de apreensão do passaporte e ouviu o seguinte do diretor da PF. Voltamos à mesma pauta. Se há qualquer indício, possibilidade concreta, não especulação, nós não trabalhamos, e eu tenho dito isso com muita ênfase, com base só em achismo ou com base só em convicções. Nós trabalhamos com provas, com elementos concretos que nos apontam o que é importante para a investigação, que o passaporte seja apreendido, que o investigado seja preso temporária ou preventivamente. Enfim, que outra medida cautelar seja solicitada. Os fatos concretos é que vão apontar essa necessidade. Aí diz o diretor da PF, a Polícia Federal trabalha numa investigação com muita responsabilidade, focada na qualidade da prova e também dando autonomia para a equipe de investigação conduzir o seu trabalho. Eu, na função que tenho, não participo diretamente das investigações. Minha função é oferecer os meios para que as equipes investiguem, de maneira que eu não sei o detalhe da investigação, se há elementos. Se não há. Isso é uma posição da equipe que está investigando. E o que nós temos, e eu bato sempre nesse tripé da autonomia da investigação, da qualidade da prova e da responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. Carla insiste, mas pela sua experiência nessa área, dá para dizer, por exemplo, que a gente viu aí, do que já está público, indícios de crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, por exemplo, e ouviu de volta. Indícios a gente tem visto várias provas, né, que são tornadas públicas pelo ministro relator, onde a gente identifica vários elementos que podem apontar esse caminho. Agora, como eu disse e repito, e repiso, isso é um ponto muito caro para nós, investigadores policiais federais, é de ter essa responsabilidade. À medida que as provas vão sendo colhidas, os depoimentos colhidos, a análise de materiais apreendidos, a gente vai avançando sempre com muita consistência naquilo que a gente está fazendo. Encerro, diz o Reinaldo Azevedo. Rodrigues limitou-se ao dizer ao óbvio, André Rodrigues, né? Se negasse a existência de indícios, seria caso de indagar por que Bolsonaro está sob investigação. Em nenhum momento sugeriu a existência de elementos para Bolsonaro ter a preventiva decretada. Fez uma avaliação puramente técnica. Qualquer investigado pode ser submetido a tal expediente se incorrer nas razões previstas na lei. O juiz decide. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nesse momento, um Patek Philippe desaparecido bate em algum lugar. A lei já encontrou Bolsonaro. Falta só que se ajustem os ponteiros. Acontecerá dentro dos marcos legais, como tem ocorrido aqui. Andrei não é um daqueles delegados amostrados que fizeram fama na Lava Jato. E Alexandre de Moraes não é Sérgio Fernando Moro.